Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom! Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa Você Precisa Saber. Esse programa está sendo gerado pela TV Manaim. E se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva. Se não está inscrito, se inscreva no canal, porque vai aumentar a relevância do programa, mais pessoas vão ver o conteúdo. Você pode também curtir, comentar e compartilhar, porque como o programa diz, você precisa saber. Hoje nosso assunto é super interessante, escolha da profissão na atualidade. Interessante, não é? E quem está aqui são duas pessoas especialistas no assunto, autores de livro, né? E também professor universitário, há 32 anos, possui formação em computação na graduação de doutorado, atua como professor e pesquisador na área da computação e vários outros argumentos. Aqui a esposa também, professora universitária há mais de 20 anos, possui graduação em computação, mestrado em negócio e doutorado em andamento na área de computação. São duas pessoas super especializadas, um casal da igreja de Mar Azul, estão aqui conosco, Reinaldo e Natiele, que prazer tê-los no programa. Nós agradecemos, essa oportunidade de participar do programa e compartilhar um pouco da nossa vivência. Obrigada pelo convite, pastor. Que bom. O livro é Escolha da Profissão, né? Um guia prático, não é esse o nome do livro que vocês editaram? Exato. É isso mesmo. A ideia foi reunir, um método que simplificasse esse processo de escolha da profissão. Que bom, muito interessante. Vou fazer a primeira pergunta aqui. Vocês são da área de computação, pelo que eu vi, ambos, né? Sim. Como surgiu o interesse em ajudar o jovem na escolha de uma carreira? Nós trabalhamos essencialmente nos últimos 20 anos estando em sala de aula, dentro de cursos de graduação. E surgiu uma inquietação, porque o nosso trabalho ele não fica simplesmente dentro da sala de aula. É uma conversa com o aluno, é uma orientação. E ao longo desses anos nós percebemos alguns alunos muitas das vezes perdidos. Estava ali no terceiro, quarto período do curso e não tinha tanta ideia de como seria aquele futuro, ou muitas das vezes não era aquilo que ele achava que pudesse ser lá no início. Então a gente reuniu diversas informações, construímos uma metodologia e divulgamos essa metodologia no nosso livro e basicamente a gente divide em duas partes. Há uma parte voltada mais para uma área comportamental, autoconhecimento, e há uma parte de caráter um pouco mais técnico que ajuda ao jovem dentro desse processo de escolha da profissão. Isso ocorre porque nós pegamos dados governamentais, fizemos um trabalho de tratar esses dados e construímos alguns aplicativos que estão disponíveis, sem custo algum, na própria internet, onde ele pode verificar, por exemplo, onde ele pode cursar uma graduação, ele pode também visualizar qual é a média salarial de determinada carreira em qualquer município no Brasil. Então, a gente uniu tecnologia e atividades de autoconhecimento nessa metodologia que está sendo trabalhada no nosso livro. Que interessante, muito interessante o assunto. Como equilibrar a pressão familiar por carreira tradicional com os interesses pessoais do jovem? Então, essa é uma questão bem interessante e que envolve pelo menos aí dois atores principais, a família e o jovem. Então, muitas vezes acontece dos jovens ficarem muito ansiosos na hora de tomar essa decisão sobre a profissão. Isso realmente acontece por quê? Porque a escolha de uma profissão, de uma determinada carreira, vai determinar o estilo de vida que a pessoa vai ter. Então, vai permitir ele perceber, ele conquistar um determinado padrão para poder saber o que ele vai comprar, as viagens que ele vai poder fazer, onde ele vai poder morar. Então, essa escolha é uma escolha bem decisiva. E acontece muitas vezes o jovem estar ali
ali, né? Eu vou fazer quais cursos? E aí tem uma pressão por parte dos pais. Isso também não facilita, porque é claro que o jovem tem o interesse de escolher algo que atenda aos interesses pessoais, mas ele não quer desagradar a família, né? E aí a importância da família e desse jovem estarem, vamos dizer assim, na mesma página, conseguirem dialogar, para tornar esse processo de escolha de profissão mais simples, né? Então, é importante que a família, que os pais percebam que esse momento de escolha da profissão é diferente de quando esse pai escolheu a profissão. Antigamente, a informação vinha pelos jornais, em termos de TV, impresso. Hoje o jovem tem um excesso de informação. Então, hoje ele tem um cenário muito mais complexo e ele tem informação boa e tem informação ruim. Então, além da pressão dos pais em relação ao que ele tem que fazer, o que ele tem que escolher, ele tem um bombardeamento de informação. Isso torna esse momento ainda mais complexo para o jovem. Como tudo isso pode ser simplificado? Primeiro, esse jovem, ele precisa se conhecer, né, para poder tomar uma decisão assertiva, algo que ele vai gostar, para que não aconteça, como o professor falou, na nossa prática em sala de aula e nos atendimentos e orientação dos alunos, a gente percebe às vezes um aluno que está chegando lá no final da faculdade e fala, puxa, não era isso que eu queria fazer. Ele gostava de jogar na internet, e daí fez um curso de computação. Aí quando ele tinha que aprender matemática, física, programação, ele falava, ai meu Deus, não era isso que eu queria. Ou até mesmo quando ele escolhe uma outra carreira, e aí ele estuda 4, 5 anos, aí quando ele vai para o mercado, ele percebe, puxa, meu amigo que tem uma padaria no meu bairro, ele está melhor do que eu, que estudei 4 ou 5 anos. Então, é muito importante, né, que esse jovem, que o pai possa ser até mesmo um mentor dos seus filhos, né? Ele possa ir apresentando informações, ao invés de pressioná-lo a tomar a decisão que ele deseja, mas que ele possa ali orientar o filho para que o filho vá obtendo informações relevantes para tomar uma decisão, vamos dizer assim, né, mais coerente com o que ele quer e mais coerente com mercado de trabalho. É interessante que o professor Reinaldo falou que foram desenvolvidos aplicativos e o que acontece em relação a essa pressão que o jovem sofre, ele tem informações, né, às vezes jornalísticas, que não trazem ali conteúdos fidedignos. Então, nós fizemos o trabalho de buscar dados reais de mercados, informações que as empresas entregam para o governo, e ali, então, o jovem ele pode ter informação precisa. Se eu for marceneiro, qual é a minha remuneração média? Se eu for um advogado atuando como oficial de justiça, qual é a remuneração média? E essa remuneração média, por exemplo, ela varia aqui em Vitória, em Vila Velha, em Fortaleza. Então, ele pode, então, com base nas informações, ter mais clareza. Porque quando a gente toma uma decisão informada, a gente não fica ali no vácuo, não fica tão inseguro. A gente passa a ter previsibilidade. E com previsibilidade, a gente consegue pensar, vou conseguir fazer essa viagem, vou conseguir me casar, vou conseguir pagar a escola dos filhos que eu tanto desejo, e por aí vai. Você comentou em off, Antiele, sobre essa participação da família lá atrás, né? Essa preocupação da família em se envolver não só na vida do jovem, mas já começar quando criança. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como é que é esse relacionamento, esse trabalho? Exatamente. Então, pense bem. Então, o jovem está ali na fase de 16, 17 anos, também pode acontecer da gente fazer um processo de transição de carreira e precisar tomar essa decisão, né, relacionada à vida profissional mais tarde. Mas vamos pensar no jovem adolescente, né? Ele ainda é uma criança que está em desenvolvimento, né? Então, assim, né, o cérebro dele está se desenvolvendo, ele não tem tanta experiência quanto os pais, e acontece muito dali, ele tem que tomar uma decisão que ele pensa assim, puxa, para o resto da vida. Então, é muito desafiador. Como é que os pais podem se posicionar para ajudar, né, esse adolescente a tomar uma decisão e sentir menos peso nesse momento? Os pais podem, desde pequeno, ajudar os filhos a tomarem as próprias decisões. Então, por exemplo, o filho escolher a própria roupa, o próprio tênis, escolher os amiguinhos. Então, a gente pode ir dando critérios, né? Olha, quais são os amiguinhos que você deve andar? É interessante você brincar dessa forma? Isso está sendo bom para você? Então, sempre ajudar os filhos a irem construindo seus próprios critérios para a tomada de decisão. Isso acontece desde a idade do mais pequenininho até o adolescente. Então, se ele está sendo treinado pelos pais para tomar as próprias decisões, quando chegar nesse momento, ele já vai estar mais confiante,
porque ele veio ao longo da vida aprendendo a tomar decisões. Esse é o nosso trabalho como pais, né? Orientá-los em todas as etapas, de acordo com a sua maturidade. Perfeito. Vamos lá. Quais caminhos profissionais existem hoje além da universidade tradicional? A gente percebe que há diversas profissões em que você pode investir em um curso técnico, por exemplo. E a gente percebe também, principalmente no Brasil, a ausência de mão de obra qualificada para determinadas ocupações. E a gente pode estar falando aqui de um mestre de obras. Quanta dificuldade você tem ao tentar contratar um pedreiro, um mestre de obras. Então, existem profissões que são dignas também, possuem remunerações atrativas e não requerem necessariamente a formação universitária. Então, a questão de cursos de qualificação, cursos de nível técnico, que requer no máximo ali o ensino médio, muitas das vezes você ter terminado também o ensino fundamental, são profissões que, a depender da região, há bastante demanda. Existe uma outra característica também, que é você pensar de uma forma um pouco mais empreendedora. Nada impede que um jovem, onde o seu pai ou sua família tem um negócio, que ele possa dar continuidade àquele legado. Pode ser uma padaria, pode ser qualquer tipo de negócio, e muitas das vezes é interessante ele se qualificar e verificar se é pertinente, dentro daquele processo de decisão, ele ajudar a família na continuidade daquele negócio. Por outro lado, a gente percebe, quando a gente avalia o mercado formal de trabalho, que há uma relação positiva quando você compara a escolaridade, os anos em que a pessoa se dedicou à qualificação profissional e as remunerações. Então a gente percebe que há um salto bastante grande de quando a pessoa tem até o ensino médio, a remuneração média dela em relação ao mercado formal, e quando a pessoa já tem uma formação superior completa. A gente percebe essa disparidade no Brasil. Essa remuneração ela aumenta bastante. Por outro lado, ao mesmo tempo, o número de pessoas ocupando essas remunerações, essas oportunidades, ele decresce consideravelmente. Então, nós temos um mercado formal com muitas pessoas com escolaridade até o ensino médio e pouquíssimas pessoas com o ensino superior completo, e essa conta ela permanece quando você pensa em formação nível de pós-graduação. Então, há uma formação que é dentro do escopo universitário, você escolheu uma carreira e muitas das vezes a remuneração ela é baseada também, ela leva em consideração esses anos de estudo, mas a gente percebe também que não é o único caminho profissional para que a pessoa possa ter sucesso na sua vida financeira e que vai acabar desmembrando características e consequências para outros aspectos da vida. E eu achei relevante também a gente colocar a questão de que nem todo mundo vai fazer um curso técnico e ser empregado dentro de uma determinada empresa. Há pessoas que não têm interesse em trabalhar dentro de uma organização, ele tem uma vontade, né, de interagir com pessoas, de repente ter um comércio, e para isso, necessariamente, ele não precisa fazer um curso técnico ou uma faculdade. Ele pode começar e já ir direto para a prática e começar um negócio, pode buscar informação em algum centro de referência, como, por exemplo, o Sebrae. Ele pode optar por, desde cedo, por exemplo, trabalhar junto com alguém que teve êxito naquele assunto. Por exemplo, eu quero trabalhar e conhecer como funciona uma padaria, porque eu quero ter uma padaria. Então, existem vários caminhos para você se posicionar dentro do mercado e ter rentabilidade para você realizar seus sonhos e dar, né, manutenção às suas despesas em família. Então, seja por um curso técnico, uma faculdade, ou ir, né, para o mercado, arregaçar a manga e aprender, né, um determinado ofício e aprender buscando informações em órgãos de competência, cada pessoa tem a sua importância. Imagina se todo mundo fosse apresentador, se todo mundo fosse médico, né? Como é que iam estar as nossas ruas? Então, cada pessoa, em cada ocupação, tem o seu valor. Com certeza. E é interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa começa uma profissão até por uma necessidade, né? Família. Eu lembro perfeitamente que a minha vida mesmo, eu tive que fazer um curso técnico, né? A gente, família é muito simples, eu vim de fazer um curso técnico, eu precisava começar a trabalhar logo, né?
E depois, trabalhando, eu fui fazer o curso superior, fui fazer pós-graduação e depois vim para o lado de empreendedorismo. Depois de 25 anos numa empresa, eu larguei tudo para começar meu próprio negócio, né? Então, isso às vezes vem dessa demanda, né? Da necessidade, da situação da família, né? E a pessoa começa por uma profissão e depois ele vai encontrar o espaço dele lá na frente, né? Isso é muito interessante. Exatamente. E assim, se a gente for perceber em termos de mercado, existem vários problemas na nossa sociedade que ainda não foram resolvidos. Provavelmente não existem ainda profissões que resolvam essas questões. Então, existe uma possibilidade, existem muitas possibilidades de atuação. Então, a gente identifica um problema social, por exemplo, um problema da sociedade e cria um serviço. E aí, às vezes, a gente está criando um novo espaço, uma nova oportunidade. Por exemplo, motorista de aplicativo. Antigamente não existia. Né? Quem entraria num carro de um estranho? Né? Igual a gente tem o Airbnb, né? Então, quem diria que um dia você ia alugar a casa de um estranho, ou alugar um quarto dentro da casa? Então, a internet possibilitou, encurtou caminhos e distâncias. Então, existem muitas oportunidades, né? Então, dentro da criatividade, obedecendo o que é certo, a lei dos homens, o mercado, existem muitas possibilidades. Bem, tem uma pergunta interessante que eu queria fazer para vocês. Existe uma forma de ajudar o jovem a lidar com a frustração daquele sentimento de não sei o que eu vou fazer, né? E começar a descobrir o início, como o fio da meada? Sim, existe. Dentro do nosso livro, e também está disponível no site ampliemais.com.br, acesso a um painel que nós criamos, né, aos moldes corporativos que a gente tem Canva, né, para desenhar projeto, Canva para desenhar negócio. Nós desenhamos um Canva para apoiar o processo da escolha da profissão. E basicamente, né, a frustração, o medo de errar vem porque, às vezes, por falta de segurança. Então, como a gente pode trazer essa segurança para o jovem? É importante, né, que ele reconheça qual é a área de interesse dele. Né? Quais são as coisas que ele gosta. Então, ele vai voltar lá desde a infância. O pai pode sempre, né, à medida que o filho vai crescendo, reforçando positivamente quais são as habilidades que ele tem, quais são as coisas que ele faz. Bem importante que o jovem conheça, né, os seus principais talentos e suas áreas de interesse. Então, ele pode reconhecer as áreas de interesse, os talentos, suas habilidades, porque ele vai perceber quais as coisas que ele faria até sem ser pago para fazer. Né, que ele vai estar fazendo o dia a dia dele, profissional, mas fazendo uma coisa que é tranquila, que ele gosta de fazer. Isso facilita bastante. É muito importante que o jovem se conheça, né, para saber o que gosta, saber suas habilidades e até mesmo perceber quais habilidades ele precisa desenvolver, né, porque aí ele vai buscar aquela formação para complementar aquela habilidade que ainda precisa ser desenvolvida. É importante também que o jovem tenha muito claro quais são os sonhos, quais viagens ele deseja fazer, quais coisas ele deseja obter, construir. Eu quero ter um carro, quero ter uma casa, eu gosto de fazenda. Por quê? Porque quando ele se conhece, quando ele percebe o que ele deseja para a vida, eu quero ser reconhecido, eu quero ser palestrante. Então ele começa a buscar desde cedo, e não apenas no momento da escolha de profissão, desenvolver essas habilidades. E aí, com isso, é importante que ele seja inserido dentro do contexto familiar, ele começa a reconhecer qual é o padrão de vida atual. Porque se ele sabe qual é o padrão de vida atual, ele pode perceber, tem coisas que eu consigo fazer dentro desse padrão. Quais são as profissões que podem me dar a condição de manter esse padrão que eu tenho hoje, que eu tenho na casa do papai e da mamãe. Então, para ter esse padrão do papai e da mamãe, tais e tais profissões podem atender esse objetivo. Mas eu quero viajar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Será que esse padrão que eu tenho hoje me permite isso? Acho que não. Então, ele vai listando e ele pode, se ele tem acesso a dados reais de mercado, como nos aplicativos que nós desenvolvemos, que são disponíveis gratuitamente, ele pode ir lá mapear, esta profissão, eu quero
ser médico, engenheiro ou, de repente, um oficial de justiça. Ah, não, eu quero ter um comércio, eu quero ter um supermercado. Ah, não, eu quero trabalhar com idosos. Então, eu quero poder ir às casas e realizar atividades com os idosos. A população está envelhecendo, né? Então, ele pode listar todas as profissões que ele considera. Aí ele vai lá e pesquisa quanto que é a remuneração média, onde eu preciso estudar. Então, ele vai tendo uma forma fácil de ir organizando quais profissões ele considera, qual a formação necessária, qual é a remuneração média, onde eu posso estudar. Todas essas informações estão reunidas em aplicativos gratuitos que nós desenvolvemos. E aí ele vai percebendo. Ele pode perceber assim, oficial de justiça não vai me dar esse padrão que eu quero. Então ele move aqui para profissões descartáveis. Porque uma das dificuldades que a gente tem é que às vezes a gente fica olhando, tendo informação na internet e aí a gente fica perdido. Então imagina você ter um lugar em que você organiza tudo que você vai aprendendo. E se surge uma dúvida, eu posso pensar mais tarde nesse aspecto que apareceu agora. Eu quero perguntar para alguém como é que funciona o dia a dia daquela carreira. Então, ele pode ir organizando a informação, então não se perde. E aí, quando ele vai avançando, né, obtendo essas informações e respondendo, elucidando, tendo aprendizados, ele fica com tudo organizado. Ele pensa, vou voltar a fazer aquela atividade. Não vou voltar a fazer aquela atividade, tentar fazer aquela profissão, não. Porque eu já vi que ela não vai me manter no padrão que eu desejo. Então, tudo fica mais fácil assim, quando ele tem um método a seguir. Então, foi nesse sentido que a gente criou e está disponível para vocês. Que bênção, muito bom. A gente sempre pergunta, em toda vez que a gente fala de tecnologia, a IA aparece, né? Então, eu já vou fazer a pergunta aqui. Hoje em dia, como a IA interfere no processo de escolha da profissão e acesso à oportunidade do mercado de trabalho? Então, eu acho bem interessante a gente colocar, né, que é essa questão da IA. Todas as vezes que a gente baixa um aplicativo gratuito, que a gente se inscreve em qualquer aplicativo que a gente não está pagando, essas informações vão sendo registradas sobre nós. Todas as vezes que a gente Google, que a gente vai lá no Google, faz uma pesquisa, a gente está deixando rastros de navegação. Quando a gente vai para a inteligência artificial, ela acessa as informações disponíveis na internet. Então, é muito interessante porque a gente pode fazer perguntas sobre o que quer fazer, sobre as oportunidades de mercado. A IA vai compilando as informações que ela tem acesso e vai trazendo informações para a gente. Então, aí tem pelo menos duas coisas que a gente pode prestar atenção. Nem sempre a IA vai trazer uma resposta precisa. Ela vai trazer em cima daquilo que ela está ali acostumada e treinada a fazer. Então, é muito importante que, se a gente for pesquisar alguma informação ligada à profissão, que a gente desenvolva, vamos dizer assim, aquele prompt, aquele pedido seja muito detalhista. Por exemplo, haja como um especialista em desenvolvimento de carreiras que atua há 20 anos no mercado e traga para mim uma visão do que eu posso fazer na área de saúde, especificamente na área de enfermagem. Aí ele vai trazer. Se a gente for bem específico na pergunta, é possível que ele traga uma informação mais precisa. Mas se a gente ainda não tem muita informação, se a gente está muito cru para poder filtrar se aquela informação é relevante ou não, é importante a gente não deixar de abrir mão, de conversar com os nossos pais, nossos professores, pessoas que já atuam no mercado, porque aí a gente vai estar ali conversando com uma pessoa que a gente confia, com uma pessoa que a gente tem uma referência, porque a IA, ela vai nos apoiar, mas a gente tem que ter um critério para utilizar. É importante dizer, quando a gente falava da questão da navegação na internet, de que os nossos rastros ficam ali, é importante saber que hoje as empresas, elas possuem acessos a IA treinadas em buscar informações sobre nós. Então, quando a gente se candidata a uma vaga, a empresa fala, olha, mas quem é a Natiele? Que conteúdo que ela consome, que tipo de informação que ela coloca na internet, ela tem os valores que a empresa está buscando.
Então, a gente chama aqui a atenção do jovem para que tenha cuidado ao se expor na internet, porque não é apenas você que está consumindo conteúdo, mas as empresas também estão consumindo conteúdo sobre você. Então, se você comenta lá e usa alguma palavra torpe, tem algum comportamento, criticou alguém, se você teve, vamos dizer assim, uma má conduta, isso pode ser documentado e a IA vai trazer essa informação para o empregador. Então, a IA ajuda a gente a escolher profissão e ajuda também a dizer quem nós somos para as empresas. Isso é um ponto importante em relação à escolha da profissão e posicionamento no mercado de trabalho. Muito interessante, essa informação é muito interessante. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer ao Reinaldo, a Natiele, a disponibilidade de compartilhar esse conteúdo e deixar vocês a consideração final, que você me deixaria de recado para o pessoal que assiste. Nós agradecemos pela oportunidade e deixamos disponível o nosso contato. Nós temos um número de WhatsApp que as pessoas que estão assistindo, se quiserem tirar dúvidas mais específicas sobre esse processo de escolha da profissão, a gente deixa o nosso contato também. Sim, e eu queria... Tem aquele site que você me mandou para mim, um site mesmo? Sim, os aplicativos que a gente construiu, eles estão livres lá nesse site, é o amplimais.com.br. Amplie mais.com.br, né? E o livro que vocês escreveram, o nome dele é Escolha da Profissão, um guia prático. Exatamente. Muito interessante. Então, agradeço a participação. Quero falar nos encontramos numa próxima, que eu vou querer fazer um outro programa com outros assuntos específicos que vocês trouxeram, que eu acho muito interessante esse tema. Amém. Estamos à disposição. Que bom. E aí, você que assistiu, gostou do tema? Eu adorei. Eu sempre falo que quem mais aprende aqui sou eu. Cada dia um assunto novo, informações novas, e é sempre bom receber conhecimento, não é verdade? Então, o assunto é interessante, não é? Encaminha esse conteúdo, compartilha o link para as pessoas do seu relacionamento, seu amigo de trabalho, seu amigo de faculdade, de escola, seus filhos, parentes, primos, todas as pessoas que estão ao seu lado que precisam saber dessa informação. Informação hoje, ajuda em tomada de decisão. Então, esteja participando conosco. Que bom, nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. Um grande abraço, a paz do Senhor a todos. Você precisa saber.